Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro! Chegamos aí aos fins dos jogos de domingo, né? Só falta, na verdade, um jogo, né, para encerrar a nossa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O jogo que falta é Bahia e Ceará, que é hoje, 8 horas da noite. A gente teve aí alguns... Bom, sim, o campeonato segue, né, irmão? Alguns resultados. Vou passar para vocês aqui, ó. Corinthians 2-1 no Sport, mais uma vitória do Corinthians. Vasco 0-0 com o Flamengo. Grêmio e o Inter empataram em 1-1. Juventude e Mirassol empataram em 2-2. São Paulo ganhou do Santos 2-1. Atlético Mineiro 1-0 para cima do Botafogo. Fluminense e Vitória 1-1. Fluminense tomou um golzinho no fim do jogo, foi muito bom, tá? Muito bom. Fez um golzinho no fim do jogo contra o Santos. Tomou um golzinho agora no fim do jogo contra o Vitória. E o Palmeiras ganhou do Fortaleza 2-1. Bragantino ganhou do Cruzeiro 1-0. O Vasco tá ali, a liderança trocou, né? Agora o líder do campeonato é o Palmeiras, 13 pontos. Foi muito bom o Vasco ter tirado 2 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu a liderança, tá? O Vasco está em oitavo. O Vasco permanece em oitavo com 7 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O saldo ainda é negativo, né? Saldo de -1. Porque tomou, irmão. Tomou 3 gols do Corinthians, né, na segunda rodada, não foi legal. Por isso que o Vasco está ali em oitavo. Próximo jogo do Vasco, terça-feira, 9h30 da noite, tá? Contra o Lanús, Copa Sul-Americana. Transmissão do SBT, vai passar no SBT, na TV aberta, tá? E também na internet. Vai passar na ESPN, canal fechado, e vai passar também na Disney Plus. Disney Plus vai transmitir esse jogo do Vasco pela Sul-Americana. Vasco e Lanús já se enfrentaram algumas vezes, né, em torneios internacionais. Primeiro confronto foi na Copa Sul-Americana de 2007. O Vasco tomou um 2-0 na Argentina. No Rio, 3-0. Aqui, Leandro Amaral, gols de Leandro Amaral. Lembra dele, o centroavante? E aí o Vasco classificou para a próxima fase. Tá? E o Vasco já enfrentou também o Lanús, meu amigo, na Libertadores de 2012. Também ganhou uma, perdeu outra e classificou. Não sei se vocês lembram, um golaço do Diego Souza. O Diego Souza chapelou, o cara deu uma varada de canhota, um golaço do Diego Souza. E o Vasco também eliminou o Lanús naquela Libertadores de 2012. O Vasco não pode vacilar, tá? Porque se o Vasco vacilar para o Lanús, o Vasco perde a vaga, né? Perde a classificação para o Lanús. Tudo bem, ainda tem todo um retorno, né? Esse é o último jogo do turno. O Vasco enfrentou o Melgar, empatou. Enfrentou o Puerto Cabello, ganhou de 1-0. Agora enfrenta o Lanús. Depois tem os jogos de volta, né? O jogo de volta contra o Melgar em São Januário. O jogo de volta contra o Puerto Cabello lá na Venezuela. E também o jogo de volta contra o Lanús fora. Tem que ganhar, porque depois são 2 jogos fora e apenas 1 jogo em casa. Parceiro, o Adson treinou nesse domingão separado, tá? Tá treinando separado do grupo. O Adson me preocupa, tá? Teve uma lesão na perna, operou, e aí ficou sentindo a placa, teve que operar de novo, tirar a placa, e agora de novo o Adson tá entregue ao departamento médico. Cara, me preocupa demais, maluco, me preocupa demais, tá? Porque o Adson, repetindo o que eu falei, inclusive, no vídeo de ontem, o Adson e o David, quando começaram a jogar bem, o time do Vasco deslanchou, né, cara? Ou quando o Adson começou a jogar bem, o time deslanchou, e depois ele machucou, e aí o time deu aquela caída. Agora a gente tá, cara... Pô, não tem como não falar, irmão. Ah, Bigode vai falar de novo? Pô, irmão, não tem como não falar. Tá? O elenco, a gente estava com uma expectativa maior em cima desse elenco. Mas o Jair volta de uma lesão grave e não está jogando nada. O Paulinho volta de uma lesão grave e não está jogando nada. O Adson não consegue nem voltar direito, maluco.
Nem voltar direito o Adson está conseguindo. E aí você vê, ainda tem o Maurício Lemos, que veio de lesão no Atlético Mineiro, está lesionado de novo. O Garré, que vem de lesão lá na Rússia, não consegue render. Então o elenco fica limitado, né? Poucas peças para o treinador trabalhar. Poucas boas peças para o treinador trabalhar. Não é moleza não, e a gente fica no pé do treinador, claro, né? Até porque o trabalho dele não tá, cara, não tá legal, né? Ano passado o Rafael Paiva, o mesmo elenco praticamente, conseguiu fazer praticamente milagre, né? Praticamente milagre. O Carille não está conseguindo fazer nem o time não tomar gol, que é a especialidade dele, né? Qual é a especialidade do treinador Carille? Acertar a cozinha. Eu falava isso quando ele foi contratado, né? O Pedrinho está contratando o Carille porque ele acerta a cozinha. Nem isso ele está conseguindo fazer, tá? Então, alerta vermelho, cara. Continua alerta vermelho ligado com relação ao trabalho do Carille e com relação também ao assunto que eu estou trazendo hoje aqui, que é a questão do elenco. O elenco é fraco. Pensando nisso, o Vasco não desistiu, o Vasco segue, tá, negociando pelo Brian Rodrigues, atacante uruguaio, tá? Jovem atacante uruguaio, da seleção uruguaia, jogador que pertence hoje ao América do México, tá? O Vasco na última janela quase conseguiu trazer o jogador, tá? Teve uma pequena confusão ali também, porque o Vasco ofereceu o Capasso, aí o Capasso, eles gostaram, eles queriam um zagueiro Capasso, mas na hora de fazer o contrato com o Capasso, teve uma cláusula que o Capasso não gostou, o Capasso acabou recuando, o Vasco não conseguiu mandar o Capasso, trazer o Brian Rodrigues, o que seria sensacional, tá? Agora o Capasso continua encostado, tá? Vamos ver se o Vasco consegue uma boa negociação para trazer o atacante uruguaio, um jogador que vai ajudar. A gente está falando aqui exatamente disso, né? O Adson não será que o Adson não vai voltar bem, igual o Paulinho e o Jair não voltaram? E aí o Vasco já pensa uma contratação do nível de Brian Rodrigues, uma contratação que a gente espera que dê certo, cara, porque o time, cara, o elenco precisa melhorar. A gente viu no último jogo, o time foi bem, teve uma postura boa, tá? Mas quando começam as trocas, não funciona, para de funcionar. Aí só deu Flamengo depois, né? Sai Coutinho, que tá jogando bem, sai Nuno Moreira, que tá jogando bem, aí o time vai perdendo força, né, cara? Porque os jogadores que entram não conseguem desempenhar, né, o mesmo papel, né, que Coutinho, o mesmo papel que Nuno Moreira. Parceiro, eu queria que você comentasse se essa contratação, né, de Brian Rodrigues é uma contratação que te empolga para fortalecer esse elenco do Vasco. Você fica empolgado com esse tipo de contratação? Comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.